Bom, se você está pensando que ao fazer serviço social vai conseguir fugir dos números, se enganou, viu? Porque não vai. Eu pensava assim também. Mas acontece que no César você vai se deparar, tanto no curso quanto no seu trabalho, claro, dependendo do caso, com a estatística. E aí é importante a gente discutir aqui por que a estatística é tão importante no serviço social. É esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, caso você ainda não me conheça, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, sempre com o objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que façam a gente crescer juntos. A estatística, muitas vezes ali considerada uma linguagem de números, é muito mais do que meras cifras ali numa planilha. Ela é a arte de entender, de organizar, de interpretar dados, proporcionando para a gente uma visão mais clara, uma visão mais precisa da realidade que cerca a gente. Agora, como tudo isso se aplica ao serviço social? Imagina ter em mãos ali informações concretas para embasar decisões e ações, para identificar necessidades sociais e direcionar recursos de uma forma mais eficiente. Isso é exatamente o que a estatística vai proporcionar ao serviço social. Porque quando a gente entende a fundo a definição de estatística, os profissionais de serviço social eles podem explorar as nuances ali de uma comunidade, avaliar demandas, direcionar esforços de uma maneira muito mais eficaz. É como você ter um mapa detalhado para orientar ações que vão impactar positivamente essas vidas. A estatística ela permite uma análise mais profunda das questões sociais. Ela não apenas fornece números, mas revela padrões, tendências, desafios, vai capacitar os profissionais assistentes sociais a oferecerem respostas mais informadas. Você pega a população, por exemplo, que dentro da estatística é o conjunto completo de elementos que a gente vai estudar. Imagina, por exemplo, todas as pessoas de uma cidade. Agora, uma amostra é um grupo ali representativo extraído dessa população. É como você tirar uma pequena fatia para entender o todo, para tentar entender esse todo. Na estatística, as variáveis são as nossas peças-chave. Elas podem ser qualitativas, que vão descrever ali características como cores, estado civil, ou quantitativas, que vão representar quantidades mensuráveis, como idade, renda. As variáveis qualitativas são frequentemente categorizadas em nominais, como cores, ou ordinais também, por exemplo, como níveis de educação. Já as variáveis quantitativas podem ser discretas, como a quantidade de filhos, ou contínuas, como a altura de uma pessoa. Entender esses conceitos é como a gente desbloquear um código, porque quando a gente entende a diferença entre população e amostra, e a gente explora as nuances dessas variáveis, a gente abre as portas para análises de estatísticas ali mais precisas, para interpretações mais ricas. E aí a gente tem os dados, que são a matéria-prima da estatística. É a maneira como a gente coleta. Isso é crucial, gente, porque existem diversos métodos, desde observações meticulosas até análise de registros que já existem, né? Registros existentes. Então, cada abordagem traz consigo vantagens e desafios únicos. Dois métodos ali que são comumente usados são a elaboração de questionários e de entrevistas, por exemplo. Os questionários ali estruturados e padronizados, eles são ideais para a gente coletar dados quantitativos. Já as entrevistas, que são mais flexíveis, elas vão permitir um entendimento mais profundo, capturando nuances e contextos que os números ali por si só não revelam. Então, quando a gente fala de serviço social, a personalização dessas abordagens é muito importante. Criar questionários sensíveis e entrevistas empáticas é essencial para garantir que as vozes das comunidades que a gente vai atender, elas sejam ali verdadeiramente ouvidas. Então, ao entender os métodos de coleta de dados e dominar essa arte de elaborar ali questionários e conduzir entrevistas, a gente está entrando num terreno fértil para construir análises estatísticas robustas e, mais importante ainda, gente, para gerar insights valiosíssimos que vão impulsionar a ação no serviço social. Daí a gente vai usar também muito tabelas e gráficos, que são as ferramentas que transformam esses números em narrativas visuais.
As tabelas, elas vão organizar os dados ali de uma maneira precisa, enquanto que os gráficos, verdadeiros contadores de histórias, eles vão tornar essas tendências e padrões mais visíveis, mais acessíveis. Então agora a gente adentra nas medidas de tendência central, como a média, que representa o valor central de um conjunto de dados, e a mediana, que vai dividir o conjunto ao meio, e a moda também, que vai revelar os elementos mais frequentes. Essas medidas que eu acabei de dizer para vocês, elas vão fornecer ali um ponto focal, uma âncora no mar de informações. Mas os dados, eles são mais do que apenas um pontinho no espaço. Eles têm amplitude e dispersão, porque as medidas de dispersão, por exemplo, como o desvio padrão e a amplitude, o que elas vão revelar? Elas vão revelar o quão longe esses dados podem se estender, acrescentando profundidade ao nosso entendimento. Então, quando a gente domina a arte de organizar esses dados em tabelas e gráficos, e quando a gente explora as nuances ali das medidas de tendência central e dispersão, a gente não apenas desvenda histórias ocultas nesses números, mas a gente também capacita o assistente social com ferramentas valiosas para moldar estratégias e intervenções que sejam mais significativas. Então a gente pode dizer, gente, que a estatística ela vai muito além de meros números. Ela convida a gente a interpretar, a decifrar o que esses dados estão tentando dizer para a gente. A interpretação desses resultados vai ser a ponte entre os gráficos e tabelas e a compreensão do contexto real. Quando a gente observa atentamente, a gente começa a identificar padrões que vão emergindo desses dados. Padrões que muitas vezes revelam histórias não contadas, desafios enfrentados ou até mesmo oportunidades ali para intervenções mais eficazes. Então, no contexto do serviço social, por exemplo, essa análise descritiva ela é uma lanterna poderosa, iluminando caminhos para a gente entender melhor as dinâmicas sociais, identificar ali necessidades específicas, orientar intervenções de uma maneira ali mais informada. Então, quando a gente interpreta esses resultados e discerne ali esses padrões, essas tendências, a gente não está apenas analisando dados. A gente está construindo a base para ações mais informadas, para ações que vão impactar mais. Então, a probabilidade, por exemplo, ela trata da incerteza, da previsão do que pode acontecer. Ela é baseada em conceitos fundamentais, como eventos, que são os resultados possíveis, espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, e a probabilidade, que é a medida de chance ali de um evento acontecer. Então, para resumir, em essência, é como você olhar para o futuro com uma lente estatística. Agora surge a dúvida, né, gente? Como que tudo isso se conecta ao serviço social? Quando a gente aplica a probabilidade, os profissionais eles podem antecipar possíveis desfechos, entender possíveis riscos e tomar decisões informadas para que isso não aconteça. Então, seja ao planejar intervenções ou avaliar impactos sociais, a probabilidade vai oferecer uma visão super estratégica. Então, quando a gente junta, quando a gente integra a probabilidade na prática do serviço social, a gente está elevando a qualidade da nossa tomada de decisões. A gente está transformando as incertezas em oportunidades para a gente moldar o futuro de uma maneira mais positiva. Gente, a probabilidade ela não é só um ramo da matemática, ela é uma ferramenta valiosa para os profissionais assistentes sociais que buscam ali entender e moldar o destino das comunidades que eles vão atender. Aí você tem também a inferência estatística, que é como abrir uma janela para o desconhecido, porque ela vai permitir a gente tirar conclusões de uma população maior com base em informações de uma amostra mais representativa. Em outras palavras, Adriano, explica melhor. É como você extrapolar o que sabe para fazer afirmações do que ainda não viu. E uma ferramenta fundamental para isso, ou seja, na inferência, é o uso de intervalos de confiança. Esses intervalos vão fornecer uma margem de erro em torno ali de uma estimativa, reconhecendo a variabilidade inerente aos dados que estão ali na amostra. Então, são como fronteiras que vão ajudar a gente a afirmar com confiança, com precisão ali, para tirar as nossas conclusões.
Então, no contexto do serviço social, gente, a inferência estatística ela é uma ferramenta valiosa para a gente extrair ali insights ali de amostras que sejam representativas, que vão fornecer uma visão ali mais abrangente das necessidades e das dinâmicas sociais. Então, a estatística ela é muito mais do que uma sequência de números, gente. Para nós que somos do serviço social, ela é a lente pela qual a gente entende as complexidades sociais. Porque quando a gente aplica a análise social, aplica a estatística à análise social, a gente consegue identificar padrões, a gente consegue identificar tendências e desafios também. Mas a verdadeira magia acontece quando essas análises estatísticas elas se transformam em quê? Em ações concretas. A tomada de decisões baseada em dados é como você ter um mapa detalhado que permite a você, como profissional de serviço social, que você direcione recursos, que você identifique necessidades ali emergentes, que você implemente intervenções mais eficazes. Então, quando a gente incorpora a estatística, a gente não está apenas acumulando números, a gente está construindo pontes para um serviço social mais eficaz, mais centrado nas pessoas. A gente está dando vidas estatísticas, transformando elas em melhorias tangíveis para a comunidade que a gente vai atender. Então você tem a coleta e interpretação de dados, que não estão isenta de desafios, lógico, desde o viés de seleção até a falta de representatividade, por exemplo. Então, o caminho da estatística ele é pontuado ali por obstáculos que podem distorcer nossas conclusões, inclusive, e prejudicar a precisão das análises. Uma coisa que merece muito a nossa atenção são as limitações éticas. A manipulação desses dados sensíveis vão exigir o quê? Vão exigir precauções rigorosas para a gente garantir que a privacidade e o respeito dos indivíduos sejam mantidos. Então, a ética na estatística ela é uma salvaguarda essencial contra possíveis consequências adversas. Para superar esses desafios, a transparência se torna uma grande aliada. Então você vai ter que comunicar claramente os métodos e limitações, porque isso é fundamental para que a audiência entenda a confiabilidade dessas análises. Então, responsabilidade na divulgação de resultados ela é a base, ela é o alicerce da integridade estatística. Bom, então é isso. Não esquece, tá, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo, de deixar seu like, porque me ajuda pra caramba, de compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui.